Tudo bem com todos? Professor William Santos Luz para mais uma aula de Tecnologia da Informação. Hoje nós abordaremos os seguintes tópicos: o universo da automação nos processos de produção, movimentação, estocagem, manuseio, embalagem e transporte, vendo aí algumas ferramentas que possibilitam esse processo de automação. Então, primeiro a gente tem que entender que dentro dos fluxos logísticos, nós temos os fluxos de informações, os fluxos de materiais e os fluxos financeiros, né? Ambos circulam aí de ambos os lados, né? Eu tenho aqui a empresa fabricante, eu tenho seus fornecedores e tenho seus canais de distribuição até chegar no consumidor. O fluxo de informações, que está representado na cor preta, inicialmente ele parte do consumidor com a necessidade de um produto e uma demanda e vem se desdobrando até o fornecimento das matérias-primas para o produto ser produzido aqui dentro da empresa produtora. E a informação volta para o consumidor, isso por meio do feedback, do posicionamento da carga, da emissão de nota fiscal, da operação de transporte. Então a informação transita para ambos os sentidos. Os materiais também, né? O material ele se origina como matéria-prima dos fornecedores e vem sendo processado, né, dentro da empresa que fabrica, vem sendo transportado até chegar lá no cliente final. Porém, com a legislação e os conceitos de logística reversa, lá no futuro, quando esse produto é utilizado até o final da sua vida útil, ou às vezes até por problemas, né, para reparos, esse material também retorna para o centro produtivo, para ser consertado ou reciclado ou descartado da forma correta. E o fluxo financeiro, né, ele parte do cliente que paga aqui a maior parcela de dinheiro para o revendedor e esse dinheiro vai sendo fracionado aqui entre todos os participantes da cadeia, correto? Porém, infelizmente, muitas vezes, né, quando tem algum problema, alguma questão onde o cliente recorra, entre na justiça, talvez a empresa tenha que pagar alguma indenização para o cliente, devolver algum dinheiro, né? Então, assim, na literatura você acha o fluxo financeiro apenas do cliente para o fornecedor, mas muitas vezes isso aqui acontece, o que não é bom, tá ok? A gente tem que tentar melhorar nossos processos para isso não acontecer. E para isso o pessoal acaba aplicando tecnologias da informação para melhorar o processo. Então a gente tem que entender a importância da TI nos processos logísticos. A cada dia que passa, o uso de tecnologia da informação se torna um fator de grande preocupação e importância nos processos que envolvem as operações logísticas. Hoje a gente fala do conceito da indústria 4.0, da logística 4.0, e aí a gente tem que entender que esse conceito de tecnologia da informação engloba várias tecnologias que coletam, processam, armazenam e transmitem informações. E pensar nesse universo da automação desses processos e operações, as soluções de automação classificadas na logística são classificadas em dois grandes grupos: soluções de automação do fluxo de materiais e soluções de automação do fluxo de informações. E aí, quando a gente fala nesse fluxo tanto de materiais como de informações, a gente consegue automatizar praticamente toda a operação, todos os processos produtivos, todos os processos de movimentação, de estocagem, de manuseio e embalagem e de transporte, né? Ou seja, existem ferramentas para serem implantadas em todas as partes da operação. A empresa só tem que decidir qual que é a melhor para o seu cenário e a que cabe no seu bolso, né? E aí, pensando, por exemplo, na automação dos fluxos na produção, são atividades que agregam valor a um produto num ambiente de manufatura e podem ser automatizadas por meio de diversos sistemas. Quando eu penso no sistema produtivo, eu penso, por exemplo, em sistemas flexíveis, né, com robôs automatizados em linhas de produção. Eu posso pensar em centros de usinagem automatizados com controle lógico de processo, ou até sistemas de pinturas automatizados, né? Então, eu posso automatizar desde processos
simples como processos mais complexos, como a tecnologia da informação dentro da produção. Na movimentação de materiais, existem uma gama de sistemas para automatizar esse processo. Então a gente tem veículos autoguiados, a gente tem empilhadeiras autoguiadas, né? Aqui eu vou mostrar um videozinho curto, só para a gente entender um pouco disso. Peraí que o vídeo cortou. Deixa eu ver o que está acontecendo com esse vídeo aqui, peraí. Vamos lá, agora sim. Olha aí, ó, a automação no fluxo de materiais. Ó. Aqui a gente tem o exemplo da Amazon e da Alibaba que usam robôs, né, com inteligência artificial, que fazem todo esse processo de movimentação de uma forma eficiente e segura e intuitiva também. Ok? Olha que interessante. Ó. Nós temos aí as estruturas porta-pallets, as estruturas de armazenagem padronizadas, e os robôs fazem todo esse processo. Vou dar uma acelerada aqui, para a gente entender um pouco mais. Olha que legal a movimentação. Né? Então aqui a gente automatiza o fluxo de movimentação de materiais também, né, por meio da TI. Aqui já é lá na Alibaba, né, concorrente da Amazon, mas é um sistema bem parecido. Robôs muito parecidos, ó, com diversos sensores até para evitar a ocorrência de acidentes na operação. Aqui no Brasil, se a gente for, por exemplo, na fábrica da Natura, tem tecnologias muito próximas, tá, pessoal? Isso não é uma coisa totalmente fora de cogitação no Brasil, tá bom? E aí, continuando ainda no fluxo de movimentações, a gente tem monovias eletrificadas, ó, que fazem a movimentação de produtos em processo, sistemas de carregamento automático, aqui a carreta Ancra, que faz o transporte da Natura, que faz a sua autocarga e autodescarga em poucos minutos. Transportadores contínuos e sorters. Transportadores contínuos são mais comuns de vermos aí nas organizações, né? As grandes esteiras aí automáticas. Já para o fluxo de estocagem, também temos soluções de tecnologia da informação. A gente pode pensar nos transelevadores, a gente pode pensar nos mini-loads, né, que funcionam com o mesmo princípio do transelevador para objetos de pequeno porte, que ficam normalmente em caixas, em contenedores. Os transelevadores são materiais paletizados. E carrosséis horizontais e verticais também de armazenagem. Esses carrosséis também existem aqui em algumas empresas da região que fazem a operação de vestuário, né, de grandes marcas aí. Pensando ainda nessa automação de armazenagem, coloquei aqui um vídeo, por exemplo, da automação em um porto com estruturas de armazenagem para container. Olha que interessante. O transtainer retira o container do navio e ele vai para um modelo de transelevador. Ó. Olha a automação no processo de armazenagem, interessante. Esse tipo de equipamento, pessoal, já é bem comum, até aqui no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá. Agora essa parte aqui não, isso já é novidade, é inovação. Um transelevador portuário para containers, olha que interessante. A gente tem também possibilidades de automação no fluxo de armazenagem e até de itens grandes como containers.
Essa verticalização da armazenagem otimiza muito a ocupação de espaço, né? Eu consigo armazenar muito mais materiais, muito mais produtos em menos espaço, certo? Seguindo ainda com essa automação, pensando no manuseio e embalagem, existem também sistemas automatizados para as operações de manuseio e embalagem. Isso é muito bom, principalmente para atividades repetitivas, inseguras, que não são muito ergonômicas, né, que prejudicam a saúde dos colaboradores. E elas fornecem mais velocidade ao processo também. Vamos lá. Nós temos aí sistemas de paletização automáticos, temos sistemas automáticos para envolvimento de cargas. Vamos lá para a gente conhecer uma envolvedora automática. Olha que interessante. A primeira parte de abastecer o equipamento, ela precisa do colaborador. O colaborador abastece o equipamento com o filme stretch que vai ser usado, né, para fazer aí o envolvimento do pallet, do material. O colaborador posiciona o equipamento próximo do material, faz o ajuste ali e liga o equipamento. E o operador, né, a pessoa pode sair e preparando outro pallet, montando outro pallet, né, paletizando ali a carga, colocando os pacotes no pallet, enquanto a máquina faz o envolvimento da carga. Ou seja, eu tenho ferramentas também para automatizar esse processo. Isso tudo com os parâmetros de quantas voltas eu quero por nível, quantos níveis de altura serão envolvidos. Tudo isso é pré-programado aqui no equipamento, que faz todo o processo aí de uma forma tranquila e segura. Ok? Deixa eu dar uma aceleradinha, finaliza o processo e o operador volta para retirar o equipamento, né? É um equipamento não totalmente autônomo, mas que já melhora muito o processo, ok? Pensar aqui também na automação do fluxo de transporte, principalmente no transporte de curtas distâncias, existem sistemas de transporte contínuos, né? Isso principalmente no ramo da mineração e até cargas por meio de teleféricos, né? Teleféricos em monovias eletrificadas, isso acontece muito também em áreas de muito declive, né? Com o terreno muito acidentado. E aí a gente tem que pensar em ferramentas também que fazem essa automação do fluxo das informações. Se a gente pensar, por exemplo, nas etiquetas RFID, né, Radio Frequency Identification, ou identificação por radiofrequência, elas, além de automatizar o fluxo de informações, onde eu tenho a transmissão da informação de uma forma muito mais rápida e muito mais segura, ela também apoia esse processo de movimentação e estocagem. Por exemplo, os equipamentos fazem a leitura das etiquetas que estão nos materiais e dão uma continuidade no processo, né? Então aqui, por exemplo, num transportador contínuo, ó, eu tenho aqui o leitor, as caixas vão passando aqui pelo transportador e a leitura vai sendo feita para direcionar o endereçamento correto dentro do armazém, por exemplo, para qual doca esse material deve ir para ser carregado. Até mesmo na hora de carregar os caminhões, ó, quando a empilhadeira coloca o material aqui dentro do caminhão, os leitores fazem a leitura e já transmitem a informação para a emissão da nota fiscal, tá ok? Então eu consigo automatizar tanto o fluxo do material como o fluxo da informação. As etiquetas RFID, basicamente eu vou ter ali a etiqueta, vou ter um leitor, né, que vai captar essa informação que a etiqueta está emitindo, essa etiqueta que poderia estar aqui na caixa, por exemplo, e esse leitor transmite a informação para o servidor, para o sistema, que vai ajudar na tomada de decisão. Tá ok? Esse tipo de equipamento aí garante maior controle de estoque e agilidade na operação, eliminam bastante esforço físico e oferecem segurança dentro da operação e possibilita que os materiais se movimentem até os separadores, né? Então essa leitura também é interessante do RFID, porque eu não preciso estar com o leitor
próximo da etiqueta, né? Ao contrário do código de barra, que eu tenho que ter uma proximidade, o RFID não. A onda de rádio é lida em grandes distâncias, tá ok? Então é um processo muito mais eficiente. Isso acaba também diminuindo danos aos materiais e estruturas, isso traz flexibilidade operacional, aumenta a capacidade de estocagem, entre outras vantagens em um processo logístico, em um processo produtivo. Então, a gente, como considerações, a gente tem que entender que a logística dependerá cada vez mais, né, de sistemas que a tecnologia da informação disponibiliza para a automação do fluxo de materiais. E hoje temos várias opções de tecnologia para auxiliar a logística. Porém, é importante saber quais destas se adequam à realidade da sua empresa. Ou seja, eu tenho que ter pessoas capacitadas na organização para identificarem exatamente, de fato, o que é necessário, para mim não investir em algo que não vai ser tão produtivo dentro da minha empresa. Tá ok? Alguns equipamentos são bons para um cenário e para outros cenários não. Né? Então tem uma realidade de acordo com o meu cenário, com a minha planta, com o meu layout e com o tipo de material que eu utilizo. E até mesmo com a mão de obra envolvida, né? Normalmente quando eu implanto um sistema desse, eu tenho que dar um grande treinamento, tenho um pouco de resistência às culturas, resistência às mudanças. Tá ok? Basicamente é isso. Peço que as dúvidas sejam colocadas no nosso fórum de discussão e aqui estão as principais referências para a produção do material. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.